Olá, bom dia, tudo bem? Estamos aqui juntos hoje para mais uma meditação com o tema promessas. O texto base que vamos usar hoje fica em Jeremias 29, versículo 11. Porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Muito bem, esse texto muitos de nós já devemos conhecer, ele é muito famoso mesmo, principalmente na cultura americana, mas normalmente ele é usado no contexto errado. Então, o que a gente vai fazer agora, antes de tudo, é alinhar o contexto com a realidade. Muito bem. Esse texto se passa 600 anos antes de Cristo, mais ou menos, que é quando os israelitas foram escravizados pelo rei Nabucodonosor, ok? Tinham dois lados. Alguns dos israelitas ficaram para trás e eles acabaram desenvolvendo grandes riquezas. Outros, chamados exilados na Bíblia, foram escravizados por ele. Muito bem. Como nós já dizemos, o texto deve ser lido no contexto. Então, nós sabemos que os exilados achavam que tinham sido abandonados por Deus, porque eles não fizeram nada. E realmente isso acontece conosco também, em todos os dias. Muitas das vezes nós passamos por coisas que não necessariamente nós plantamos algo errado para colher aquilo. Às vezes só está incluso nos planos de Deus. Então eles acreditavam nisso, que Deus estava contra eles. Na verdade não é isso, porque alguns capítulos depois a Bíblia nos mostra que Deus diz que ele se manifestará através dessas pessoas, desses exilados. E também tinham o outro lado, que eram os que tinham ficado para trás e desenvolvido riquezas. Estes queriam acreditar que Deus estava ao lado deles. Por quê? Porque eles tinham muitas riquezas, muito luxo, então para eles era muito mais fácil. Mas não, porque alguns capítulos depois Deus também fala que o julgamento dele cairá sobre aquela terra. Querendo ou não, isso não é uma boa notícia para nenhum dos dois lados. Não no momento, pelo menos. Porque para os que estavam desenvolvendo riquezas, eles vão acabar perdendo o julgamento de Deus que é sobre aquela terra. E, como nós sabemos, no Antigo Testamento, isso não é muito bom. E para os que estavam exilados, também não era uma boa notícia. Por quê? Porque, claro que isso não seria permanente, mas eles só sairiam daquela situação 70 anos depois, muito tempo depois. Então, eles ficavam realmente muito maus. Então, o que eles faziam? O pessoal que tinha ficado em Israel, eles contratavam, entre aspas, alguns profetas, falsos profetas, que diziam a eles que tudo daria certo, que eles continuariam naquela situação por muito tempo, mas na verdade não era isso que ia acontecer. E quando Jeremias descobriu isso, ele decidiu escrever essa carta para os anciãos que tinham sido exilados, para que eles soubessem que eles não tinham sido abandonados, que na verdade tudo fazia parte do plano do nosso Deus. Outra coisa que podemos tirar proveito desse texto é ali na primeira frase. Pois eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Aí nós podemos perceber que não adianta o quanto nós achamos que somos ruins ou que não merecemos, porque nós sempre merecemos. Nós temos que ter a mentalidade de filhos. Assim como aconteceu na história do filho pródigo, o pai recebeu ele com todo o amor. Mesmo depois de tudo que ele fez, mesmo depois de ter torrado toda a herança dele, o pai o recebeu de volta e com toda a alegria, com festas e risadas. Por quê? Porque ele era filho. E assim que nós somos. Não importa o quanto nós erremos, não importa o quanto nós pequemos. Deus nos ama, independente do que aconteça, Ele vai nos aceitar de volta. O que nós precisamos fazer é nos arrepender, ok? Arrependimento é algo muito simples, mas que muitas pessoas muitas vezes não entendem, ok? Então, assim, arrependimento vem de metanoia. O que é metanoia? Metanoia é mudança de mente. Então não adianta nós só pedirmos desculpas, porque isso não é arrependimento. Nós precisamos realmente nos arrepender de coração, realmente nos sentir mal com aquilo. Então, muitas das vezes o arrependimento vem junto com o remorso, ok? É uma mudança de mente. É você conseguir mudar a perspectiva. É você perceber que isso não é bom. Eu sei que muitas coisas hoje em dia parecem normais para muitos de nós adolescentes que vivemos nessa fase. Mas não é. Não é. Para Deus, aos olhos de Deus não é. Por isso nós precisamos nos arrepender e mudar nossa perspectiva para o Pai. Muitas vezes nós passamos por coisas que nós não merecemos. É claro que não. Muitas vezes nós passamos por coisas que nós não plantamos. Mas o plano de Deus está sobre nós. Ele está zelando por nós. E nas promessas dele,
Nós sempre temos o sim. Então, nós precisamos ficar tranquilos, calmos, não nos desesperar. Nós precisamos acreditar e confiar no Pai, porque Ele sabe o que vai fazer. Muitas das vezes, nós passamos por dificuldades que nós precisamos passar para aprendizado. Eu posso dizer por experiência própria, eu passei por coisas que eu precisava passar para aprender. Muitas das vezes eu passei por coisas que, logo depois que eu superei, outros amigos passaram, outras pessoas passaram, e eu tive a oportunidade de ser luz nessas pessoas. E nós sabemos que nós devemos ser luz e sal na terra. Então, vamos manter a paz, vamos ter calma, que tudo dará certo, porque tudo está incluso no plano de Deus. Tá bom? Deus abençoe a nossa vida, nós possamos ter uma semana muito abençoada. Espero que você tenha entendido e tirado um ótimo proveito de tudo isso. Tudo bem? Deus abençoe.